Deixa eu chamar. Boa tarde a todos. Cássia, bem-vinda. Boa tarde, Hoje Marcelo. é você que vai compartilhar comigo um pouco desse conhecimento. Hoje nós iremos falar sobre os 5 círculos do amor, que está inserido nesse livro do Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, que é um livro lindo, é um dos meus favoritos. Aqui o Bert Hellinger, ele vai falar um pouco da sua história, da sua infância, o que ele vivenciou na guerra, ele vai falar um pouco sobre os pais dele, ele vai falar como que depois ele acabou entrando para a igreja, ele vai dizer que desde a infância ele sempre queria ser padre, então ele vai contar toda essa parte, o que ele encontrou lá na tribo Zulus, qual foi o trabalho de grupo que ele encontrou e acabou desenvolvendo ali ao longo do tempo. Nesse livro também ele vai falar toda as práticas terapêuticas que ele conheceu e ele aplicou na própria vida e na vida de outras pessoas. Então ele vai falar como que ele conheceu a hipnose, ele vai falar um pouco sobre a psicanálise, ele se tornou psicanalista, ele fez análise, ele estudou todas as obras de Freud, depois ele foi estudar a hipnose do Milton Erickson, né? Ele foi estudar com ele, depois ele vai falar sobre análise do script, depois ele vai falar sobre terapia primal, e tudo isso nós encontramos nesse livro, que é um livro, inclusive, que a Gabriele, a Gabriele, ela faz uma entrevista, ela é uma jornalista, e esse livro é um compilado de uma entrevista com qual ela faz com Bert. E ela faz perguntas muito duras, muito provocativas ao Bert Hellinger. Então vale muito a pena ler esse livro. E, Cássia, eu me esforcei para me fazer, eu passei a manhã toda fazendo slide para fazer algo bonito para a gente aqui, para depois eu compartilhar no grupo em PDF, mas eu não consegui, foi uma desgraça, não deu certo, eu não consegui compartilhar aqui com o notebook. Os slides que eu fiz ficou, na hora que ele vai para a tela, ele fica pela metade, enfim. Então, hoje vai ficar parecendo uma leitura guiada, porque eu vou ler um pouco aqui através do livro, e com tudo com que a Cássia também vai trazer, porque ela também deu uma estudada, ela pesquisou sobre o assunto. Então, essa é a proposta, é o nosso bate-papo na noite de hoje. Cássia, seja bem-vinda mais uma vez. Se você quiser falar, complementar alguma coisa. Boa noite pessoal que vai assistir depois também, né, Marcelo? É isso aí. Fui desafiada hoje, né, para estar aqui com o Marcelo para falando sobre constelação familiar, que ele gosta bastante, né? É um tema assim que o Marcelo abrange em todas as qualidades, né? E é os 5 círculos do amor, né? E o primeiro ali que fala, então, o primeiro círculo é os pais, né? Então, assim, é como a gente é com nossos pais. Eu vou fazer uma breve, né, introdução, depois o Marcelo continua aí, né? Então, o primeiro círculo do amor que começa, né? O amor recíproco de nossos pais e eles como um casal, né? Eles se escolheram. E foi deste amor que nós nascemos, que nós fomos gerados através disso, né? E a maior gratidão que a gente tem é esse dom da vida que a gente recebeu deles, né? 50% a gente é de pai, 50% a gente é de mãe, né? Para construir aí a gente. E é claro que a gente sabe que tem os antepassados também atrás de nós, que também a gente herda alguma coisa deles também, o jeito de ser, alguma dinâmica que a gente vai viver em família, um emaranhamento que a gente também pode estar adquirindo, né, através dos nossos antepassados também. E eles nos geraram e nos acolheram como seus filhos, né? Eles nos nutriram, abrigaram, nos protegeram por muitos anos. E é isso que a gente fica, né? Mais ou menos assim, em média, eu acredito que a gente fica com nossos pais até uns 20 anos, mais ou menos, né? Então, assim, se a gente for pensar, é pouco tempo, né? É um terço, um quarto da nossa vida, de repente. É pouco tempo, né? Mas que quão significativo é, porque quanto aprendizado a gente tem nessa família, né? Neste vínculo afetivo aí. E a gente tem esses nossos insights também até os 7 anos de vida, né? Através dessa criação
de pai e mãe, através dessas crenças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, na escola, através mesmo da educação, né? Como os pais são, que eles colocam alguns limites para a gente, que também é importante, embora a gente saiba que hoje está sendo uma educação diferenciada, mas mesmo assim tem que ter uns limites para as crianças, né? Para os adolescentes também. E essa é a condição para todas as outras formas do amor, né? Que primeiro a gente ama nosso pai e nossa mãe. Na verdade, a nossa mãe é o nosso primeiro registro aí, né? Então, assim, porque ela que está conosco, né, no ventre, ela que nos acalenta ali durante os 9 meses, né, que nos nutre também, né, afetivamente. Então, o primeiro vínculo mesmo é de mãe, né? A gente está em simbiose com a mãe. E depois dos 7 até os 14, a gente tem mais uma afinidade com o pai, né? A gente troca, né, a figura, né? Não é tão dependente, digamos assim, de mãe, não tá tanto essa simbiose de mãe. Mas, assim, primeiro, o que traz aqui no os 5 círculos do amor é que a gente primeiro tem que saber amar pai e mãe, para depois a gente conseguir amar alguém para nossas vidas, né? Para trazer para nossa vida alguém no relacionamento, né? E como a gente tinha falado antes, honrar não quer dizer que vai amar, mas é respeitá-los, né? Como eles são, a maneira que eles são. Então, entender que eles fizeram o melhor para nós e eles tinham aquilo para oferecer para a gente, né? Quantos filhos a gente vê aí que falam dos pais, que culpam os pais, que tiveram uma infância ruim, né? E várias reclamações, né? São reclamações. Né? Porque se a gente for pensar que eles deram o melhor deles, eles não poderiam dar diferente do que foi dado. Assim como nós também, como mães, não vamos dar o que nossos filhos, de repente, eles merecem, né? Digamos assim, vamos falar, né? Merecem, mas seria o contexto deles. A gente sempre vai estar em falta também. Então, o que a gente tem que entender é que a gente vai dar o nosso melhor mesmo, né? E o que a pessoa vai fazer, os filhos, né? O que, com essa carga, com essa situação, é deles, né? Mas a gente sempre tem que fazer a nossa parte, amá-los, nutri-los, né? Dar o nosso melhor. E às vezes a gente nem sabe que vai ser o melhor na percepção deles. É isso aí, Perfeito, Marcelo. Cássia. Complementando um pouco do que você trouxe, maravilhosamente bem, quando o Bert Hellinger começa, né? O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco dos nossos pais como um casal, e foi desse amor que nascemos, ou seja, pouco importa como que foi essa dinâmica. Se eles tinham uma relação boa, se era ruim, se era disfuncional, se era abusiva, se era agressiva, se era de infidelidade. Para nós, como filho, isso não importa. O que importa é que nós nascemos desse encontro, desse amor. E você pode se perguntar assim, mas Marcelo, eu vim de um estrupo, eu vim de uns pais que eu não conheci, eu fui criado pelos meus avós. Não importa, ainda que você seja fruto de um estrupo, se a sua mãe disse sim à sua vida, esse pai, ele foi um agente, algo que facilitou essa vida que se faz em você hoje. Então, é importante quando nós tomamos essa vida com gratidão, independente o preço que custou e o que causou, né? Então, a forma de vida como nossos pais viveram não nos importa, não nos interessa. E minimamente que nós consigamos honrar essa vida que se faz com a gente hoje. O que a Cássia também trouxe, né? Que o Bert ele vai falar que esse é o primeiro ciclo e ele é a condição para todas as outras formas de amor. Como poderá alguém mais tarde amar outras pessoas se não experimentou desse amor? Ou seja, se eu não me preencho do amor dos meus pais, eu vou para a vida vazio. Eu vou para a vida como se tivesse me faltando alguma coisa e que eu não vou encontrar esse amor em outras pessoas. Eu não vou encontrar esse amor nos meus filhos, eu não vou encontrar esse amor nos meus companheiros. Mas lá na frente, no segundo círculo, o Bert Hellinger vai falar justamente isso, que quando nós não estamos preenchidos do amor do pai, a gente vai reivindicar esse amor de outras pessoas
e nós teremos que voltar para a nossa infância, ou seja, fazer as pazes com a nossa história, ressignificar a nossa história, dizer sim a tudo que nos aconteceu desde a infância. Isso não é para validar os pais, mas é uma forma que a gente pode ressignificar para transformar a nossa vida e para que a gente consiga seguir adiante nesse nosso processo evolutivo de crescimento, né? E viver um pouco mais em paz e ter essa fluidez maior na vida. Ô, Cássia, boa noite, Vanessa, bem-vinda. Você tem aí escrita a parte dessa meditação do primeiro círculo? Ou não? Não, eu só peguei uma resenha, Marcelo. Que Não daí eu vou, consta aqui. que daí eu vou fazer aqui, então, essa primeira Perfeito. meditação. Só iluminar com o meu celular aqui o livro, porque a luz do meu quarto não ajuda e eu não consigo enxergar. Então, eu vou pedir para que você, onde você se encontra aí, para que você feche um pouquinho os seus olhos, tomando uma respiração bem profunda. Respire e solte o ar. E vai se conectando com aqui, com agora. Essa meditação é do Bert Hellinger, que se encontra nesse livro Um Lugar para os Excluídos. E o Bert Hellinger, ele começa assim: fecho os olhos e volto à minha infância. Contemplo o início de minha vida. O início foi o amor de meus pais como homem e mulher. Eles foram atraídos um pelo outro por um forte instinto, por algo poderoso que atuou por detrás deles. Contemplo essa força que os uniu e me curvo diante dela. Contemplo como meus pais se uniram e como resultei dessa união, com gratidão e amor. Depois, meus pais me aguardaram, com esperança e também com receio, esperando que tudo corresse bem. Minha mãe me deu a luz, com dores. Meus pais se contemplaram e se admiraram. É essa a nossa criança? Então disseram: sim, você é a nossa criança. E nós somos os seus pais. Eles me deram um nome, deram-me o seu sobrenome e disseram por toda parte: esse é o nosso filho. Desde então, pertenço a essa família. E eu tomo minha vida como membro dessa família. A despeito de todas as dificuldades que ocorreram, sobretudo em minha infância, a vida em si não sofreu danos. Essas dificuldades podem exigir muito de mim, quando, porém, contemplo tudo o que pesou. Por exemplo, ter sido entregue a outras pessoas, ou não ter conhecimento, ou ter conhecido sobre o meu pai. E eu digo sim a isso, da maneira como aconteceu, e com isso recebo uma força especial. Então eu encaro os meus pais e digo: o essencial eu recebi de vocês. Eu reconheço tudo ou mais que vocês fizeram, seja o que for, mesmo que tenha envolvido alguma culpa. Eu reconheço que isso também pertence à minha vida e concordo com isso. Sinto em meu interior quem sou os meus pais, que os conheço por dentro. Posso me, posso me imaginar, por exemplo, onde em mim eu sinto a minha mãe, onde em mim eu sinto meu pai. Dos dois, quem está mais em evidência e quem está mais escondido? Permito que ambos fiquem em evidência, encontrando-se e juntem em mim, como meu pai e minha mãe. E em mim eles permanecerão para sempre. Posso alegar-me com isso.
e eu os tenho realmente em mim. Seja o que for que tenha acontecido em minha infância, eu digo sim a isso. Afinal, tudo se ajeitou. Isso me fez crescer. Além de meus pais, muitas pessoas me ajudaram. Quando meus pais não estavam disponíveis, de repente havia um professor ou uma tia em seu lugar. Ou então alguém na rua me perguntou: "O que há com você, criança?" Essa pessoa cuidou de mim, levou-me talvez de volta para casa. E eu tomo todas essas pessoas, junto com os meus pais, em meu coração, em minha alma. E de repente sinto em mim uma grande plenitude. Quando tomo tudo isso com amor, sinto-me inteiro e em harmonia. E esse amor está em mim e desenvolve em mim. Tome uma última respiração e você possa estar voltando, abrindo os seus olhos. E, e essa meditação, ela é muito linda, não é, Cássia? Uma meditação onde o Bert Hellinger ele inclui a todos. Ainda que essas pessoas não tenham conhecido os pais, em algum momento, alguma pessoa ela se tornou a serviço mediante a essa criança. E ele acaba incluindo a todos, não excluindo ninguém. Então, esse primeiro círculo, além de nós tomarmos os nossos pais, é tomarmos essa vida da melhor maneira possível. E que a gente possa vivenciar e viver em plenitude e em paz. Você quer comentar alguma coisa, Cássia? Boa noite, Alice. Bem-vinda. Perfeito, Marcelo. Sobre a meditação aí bem profunda e de fácil entendimento, né? A gente consegue entender um todo, né? Através disso. Eu adoro as meditações do Bert. São simples e tão profundas. E às vezes eu uso alguma delas como modelo para atender algum cliente, para fazer ali um centramento. Eu gosto muito das meditações do Bert. Então, o segundo círculo do amor vai falar sobre a infância e a puberdade. O segundo círculo do amor é a infância. Tudo que os meus pais me deram, os cuidados que tiveram por mim, dia e noite, perguntando-se de que a criança está precisando. Tudo isso eu recebo deles com amor, pois é incrível quanto de bom os pais dão aos seus filhos. E é bom ressaltar aqui, porque muitas das vezes a gente não teve a melhor infância, a gente não teve os melhores pais, a gente não teve tudo aquilo que a gente gostaria de ter recebido dos nossos pais. Mas a gente pode tomar aquilo que é possível, dentro do que foi também possível a esses pais. E voltando ali no primeiro ciclo, quando o Bert Hellinger fala que nós temos que honrar os nossos antepassados, ou seja, honrar os nossos avós, bisavós, tataravós, os nossos pais, eles reproduzem em nós como filho aquilo que eles também receberam. Muitas das vezes, nós recebemos muito mais do que o que os nossos próprios pais tiveram. Os pais sabem o que isso lhe custou e o que significa para eles. Eu reconheço isso. Tudo que aconteceu em minha infância, eu concordo com isso agora. E é muito pesado quando o Bert Hellinger coloca isso, porque teve muitas pessoas que sofreram e tiveram tudo aquilo de mais absurdo com que uma criança ou um adolescente poderia vivenciar de infância. E muitas pessoas acabam criticando o Bert Hellinger, né? E tem alguns haters que acabam falando muito mal do Bert Hellinger, porque o Bert Hellinger fala que nós temos que perdoar os estrupadores, fala que nós temos que perdoar os assassinos. E a questão não é essa. Quando um cliente ele vem para uma terapia e ele vem, por um exemplo, ele traz uma questão de abuso de infância.
Eu, como terapeuta, eu não vou chorar com ele. Ok, você passou pelo abuso, o que você vai fazer com isso agora? Você vai continuar chorando na pia ou vamos ressignificar isso? Que era isso que o Bert Hellinger fazia. Era essa a proposta que o Bert Hellinger tinha de um primeiro momento em fazer para ajudar aquela pessoa. E tem pessoas que acham que nós temos que ficar... Como que fala, Cássia? É como se as pessoas quisessem, elas têm um prazer em vitimizar mais aquela pessoa. A pessoa, ela tem que odiar tudo aquilo que aconteceu com ela tem que ir em busca de justiça, ela tem que matar, porque essa pessoa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoas, ela é como se ela não tivesse o direito de esquecer aquilo que aconteceu com ela. E a ideia é justamente essa. Não esquecer, mas quando que ela possa lembrar de qualquer coisa de ruim que tenha acontecido na infância dela, que ela possa lembrar disso com menos peso, que ela possa seguir adiante, ainda apesar de tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, essa é a proposta de qualquer trabalho terapêutico, como as constelações familiares e todas as outras práticas terapêuticas. É por isso que nós, como terapeuta, e aqui, né, tá eu, a Alice, a Cássia e a Vanessa, nós somos terapeutas, nós temos esse olhar de acolher o nosso cliente, de acolher a história dessa pessoa. Ainda que eu não fosse terapeuta, não cabe nós a julgar a história de quem quer que seja, porque cada um de nós e todas essas pessoas têm a sua própria história. Então, o abuso, o estupro, a agressão, tudo aquilo que há de bom e o que houve de pior também, faz parte da nossa história. E a gente não tem como mudar isso, nós não temos como mudar aquilo que nos aconteceu. Mas nós nos damos essa oportunidade em ressignificar a nossa própria história. E esse trabalho terapêutico ajuda muito nesse sentido. Então, não cabe a nós, como terapeuta, ficar chorando junto com o cliente qualquer coisa de ruim que o tenha acontecido. Faz parte. E o quanto que esses acontecimentos ruins nos trouxeram a gente até aqui. O quanto que nós amadurecemos e crescemos com tudo que nos aconteceu. E continuamos levando essa vida adiante. Quer falar alguma coisa, Cássia? Senão eu desembesto, eu falo aqui. É isso aí. Eu achei muito importante essa pauta ali que fala tudo que acontece em minha infância, eu aceito agora. Então, a gente tem essa percepção depois de adulto. E olha quão lindo é isso, em ouvir isso e sentir isso mesmo, a gente trazer para o coração da gente, que a gente pode ressignificar isso a partir de tudo. Por mais pesado que seja aí que o Marcelo comentou, né, esses casos de abuso, né, de estupro e tantas coisas, né, de assassinatos, que são coisas pesadas, né? Mas eu posso, a partir de agora, eu me acolher, eu não digo aceitar, mas compreender o que aconteceu, né? Eu ter essa visão que eu também posso procurar uma terapia para eu estar me sanando, eu estar me melhorando. Então, assim, porque quando a gente é criança, a gente está com as mãos amarradas, a gente não consegue resolver as coisas, porque são os outros que resolvem por nós, né? E às vezes a gente não tem nem a iniciativa, a gente não consegue, né? Em caso de abuso, a gente não tem iniciativa para saber se também se é o certo ou não, né? Depois que, geralmente, quando a gente atende os clientes, eles relatam que não sabiam, né? Não tinham não tinham, me fugiu a palavra, mas vai vir ainda. Não tinha noção, né, do que estava acontecendo em sites, o que aconteceu, né, que foi um abuso. Então, assim, ter essa visão que a gente possa melhorar agora, como adultos, a gente poder fazer terapias e sanar mesmo essas feridas, né? Que nem o Marcelo falou, a gente não ficar na vítima, né? Que aconteceu, aceitar o fato e continuar a nossa vida, né? Colocar ali para trás o que aconteceu, o que eu aprendi dessa história, o que eu aprendi a partir daí. Eu acredito que isso seja o mais importante para acontecer, né? Me questionar o que eu aprendi daquilo, né? Sobre o que me aconteceu. E eu tirar essas informações e eu procurar também, né? Como mãe, que a gente está falando aqui de pais, né? Orientar os filhos, né? Como irmã, né? Eu sou irmã mais velha, orientar meus irmãos. Então, assim, ir conversando mesmo e ir tirando
essas coisas negativas que acontecem, né? Porque às vezes não é culpa da criança, né? Acontece e depois ela tem essa percepção do que aconteceu. Perfeito, Cássia. E aqui o Bert Hellinger, ele continua. Tudo que aconteceu em minha vida, infância, eu concordo com isso agora. Inclusive que meus pais não tenham visto alguma coisa, que tenham cometido erros ou algo de insano tenha acontecido. Tudo isso faz parte, na medida em que me defronto com esses montes de desafios e também com o sofrimento. A dor é a necessidade de afirmar na medida em que aceito e assumo isso. E eu cresço. A criança procura evitar, às vezes, tomar e agradecer, tornando-se ela mesma a própria doadora. Ou seja, a gente recebe algo de tão grandioso dos pais que é a vida, e a criança ela vai se emaranhando, ou consciente ou inconsciente, com tudo aquilo que está no nosso sistema familiar. A criança, muitas das vezes, ela adoece, querendo salvar o pai e uma mãe, por um exemplo. A criança, ela quer trazer à tona, ela olha para um excluído, e às vezes ela passa a reproduzir um comportamento, um destino difícil. A criança, por amor, ela faz várias coisas para compensar aquilo que recebeu dos pais. Então, torna ela salvadora daquele sistema familiar. E quantas das vezes, né, o Cássia, a gente se coloca nessa postura, às vezes, em querer salvar um pai, uma mãe, um filho, um marido, alguém. Às vezes... Vou até dizer que aqui na minha família também, já que você tocou assim, né? Porque nós somos em 6, né? E um dos irmãos quis ficar com a mãe, né? Ele quis proteger a mãe. Então, o que ele fez, né? Ele achou que ele acolhendo a mãe, não deixando os outros filhos ver, ele estaria protegendo de alguma maneira, né? Então, olha talvez a descompensação dele em acreditar nisso, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe são criaturas aí divinas e dão amor, né? De maneira universal, de maneira para cada um igual, né? A gente sabe que tem as compensações de cada um, tem o seu jeitinho, então ela manifesta esse amor de percepção de cada filho, o que precisa, né? Então, assim, a gente não tem, né, o direito de romper esse vínculo, né? De tirar isso de nós. Então, é um vínculo maravilhoso, né? É um vínculo... E quando a gente está absorvido nisso, quando a gente acredita, né? Quando a gente honra mesmo esses pais e mães, né? Que a gente percebe que a vida deles foi importante para dar para nós tudo que eles fizeram, né? Para nos educar, né? Então, tem filhos que compensam não aceitando, né? E outros filhos já agradecem e não levam assim para o lado tão pessoal, né? Então, acredito que isso aqui no livro que a gente está trazendo é tudo isso, né, Marcelo? E isso também, aqui a gente agora está falando, claro, da infância e da puberdade, mas, assim, são coisas que vai acontecendo que às vezes tem até dificuldade em receber, né? Se acontecer alguma coisa assim que os pais não conseguiram transmitir alguma coisa, os filhos, eu, na minha visão também, eu tinha muita dificuldade, sabe, em passar o meu amor, em dizer que eu sentia esse amor nos meus relacionamentos, né? Então, por que isso? Né? Talvez porque eu não tenha recebido tanto afeto, tanto carinho, mas nem por isso hoje eu fico, né, fico criticando, fico julgando, né, o meu momento de infância que eu tive. Porque eu penso também nas coisas boas que eu tive, né? Eu tive brincadeiras, eu tive, né, aquela comidinha gostosa quando era possível a mãe estar fazendo, né, que ela sempre trabalhava. Então a gente vê o outro olhar também, a gente não olhar só o olhar de vítima, né, de vitimismo, mas o olhar agora como adulta eu, né, consigo ver que teve coisas maravilhosas também. Ela brincava conosco, né? Então assim, tinha os momentos, né, de ela estar brincando ali com a gente também. Sim, perfeito. E o Bert Hellinger continua que a criança às vezes procura evitar, às vezes tomar e agradecer, tornando ela própria uma doadora, porém muitas vezes ela dá algo errado ou dá em excesso, por um exemplo, quando pretende assumir para os seus pais algo que não lhe compete como criança.
que é muito comum, que é tudo isso que você traz, aquilo que eu também disse, no sentido de que, às vezes, a criança, um exemplo, né, na forma dela querer salvar o relacionamento dos pais, ela adoece. Aí, por conta, porque a criança adoece, os pais, eles protegem, eles não acabam se separando naquele primeiro momento, porque o filho acabou adoecendo. A criança tem, às vezes, dificuldade em tomar, porque o que vem dos pais é tão grande que a criança não pode retribuir na mesma medida. Então, prefere tomar menos, para que não tenha de retribuir tanto. Depois o Bert Hellinger ele vai falar que a sensação de não poder retribuir é um dos motivos que impede de muitos dos filhos ainda saírem da casa dos pais. Porque a gente, inconscientemente, a gente quer compensar os pais de todo jeito. Quanto de nós, filhos, não imagina ou nunca pensou em, às vezes, eu quero ter muito dinheiro, eu quero trabalhar muito e dar uma casa para meus pais, por exemplo. Porque nós se sente endividado com essa vida que, né, que se faz em nós em relação aos nossos pais. É por isso que muitos filhos acabam adoecendo, muitos até morrem por conta dos pais. Então a gente sabe, a gente que é constelador familiar, a gente sabe que não é uma regra, mas que tem essa dinâmica inconsciente dos filhos em relação aos pais. E tudo aquilo que eu não tomo dos meus pais, tudo aquilo que eu não consigo tomar, essa vida que veio deles, eu me nego a todas as outras coisas que vêm na minha vida. Eu nego o dinheiro, eu nego a prosperidade, eu nego um bom trabalho, eu nego um bom relacionamento. Quando eu não me permito tomar a vida, a minha própria vida, e tomar os meus pais da forma como eles puderam me dar, e tudo que aconteceu, eu também nego tudo aquilo de bom que a vida próxima me proporcionar também de melhor. A gente tem essa negação inconsciente. Então eu não me permito ser feliz, eu não me permito ser próspero, eu não me permito ter uma boa saúde, eu não me permito ter dinheiro, eu não me permito ter bons relacionamentos. Porque a gente nega tudo isso que chega até nós quando eu não consigo tomar essa vida e fazer algo de bom com isso, apesar da minha infância, apesar daquilo que os meus pais puderam dar. E aqui, é muito interessante esse livro, porque a Gabriele ela vai perguntando trocentas coisas para o Bert Hellinger, que nós não vamos ter tempo de falar aqui, a Cássia também tem um compromisso, daqui a pouco ela vai fazer uma live. Eu vou ler aqui a segunda meditação do segundo círculo, que você aí na sua casa com mais calma, né, que você possa fechar os seus olhos e se conectar com esse momento, e você pode ouvir essa gravação com a minha voz, né, que é bem estranha, mas é o que o Brasil está tendo para hoje. Ou você pode também dar uma pesquisada na internet e fazer essa meditação, que também é bem válida e bem interessante. Então, o Bert Hellinger ele começa dizendo assim: eu fecho os olhos e me recolho. Passo a passo, como se desse os degraus de uma escada, eu retorno à minha infância. Passo a passo. Talvez encontre situações onde sinto uma dor ou fico intranquilo. Espero nesse ponto até que surja uma imagem do que aconteceu nessa época. Muitos traumas da primeira infância estão associados a situações em que fomos deixados sós ou não conseguimos chegar aonde queríamos ou precisávamos. Agora imagino essa criança, que sou eu mesmo, e olho para minha mãe. Sinto meu amor por ela e um impulso de aproximar-me dela. Olho em seus olhos e lhe digo simplesmente: por favor. Algo se movimenta na fantasia interior, tanto na mãe quanto em mim mesmo. Talvez ela dê um passo em minha direção, e eu ouse dar um passo para perto dela. Entro nessa vivência, até que interiormente chego ao meu objetivo e relaxo nos braços de minha mãe. Então olho para ela e digo: agradeço. Isso é um processo interno, porém, não se deve fazer muito de uma só vez. Já na primeira vez, algo se salta na alma. No dia seguinte,
posso repetir o processo. De novo, eu desço as escadas, de volta à infância. E chego, talvez, a uma situação ainda mais antiga. Experimento, talvez, de novo o movimento em direção à minha mãe. Depois de alguns dias, eu repito o processo. Até que, por assim dizer, tenha resolvido tudo e esteja totalmente com a minha mãe. E essa segunda meditação também ela é muito linda, porque a proposta dessa meditação é que a gente possa fazer ela de tempos em tempos, descendo uma escada, voltando à infância e dali resgatar algo de bom, aonde que cada vez mais eu possa estar muito mais conectado com a nossa mãe. Você quer falar mais alguma coisa, Cássia? Porque eu quero... Eu vou falar a importância da gente mesmo resgatar a criança interior, né? A gente não vai falar da criança ferida, né? Mas ressignificar as nossas experiências ruins, né? Que os pais erraram, né? Se a gente pensar assim, né? Mas então, estar nessa conexão com a nossa criança interior, né? Viver a vida com plenitude, né? Sem regras, sem achar que tá pesado mesmo, né? Então, assim, às vezes dá esse direito, né, pra gente de permitir-se brincar, viver, sorrir, estar feliz, ir no parquinho, né? Brincar na água, dar risada. Quantas vezes a gente tá, né? Porque a gente fez a live também, né, Marcelo? Quantas vezes a gente tá carrancudo e só tá no nosso modo adulto? Então, vamos resgatar também a nossa criança aí, né? Tem tudo a ver aí de estar sorrindo, de estar levando mesmo com mais leveza a vida, né? E acolher esses momentos, né? Eu me percebo muitas vezes assim, de levar tudo a sério, né? E daí eu me pergunto, né? Por que eu não posso sorrir, né? Por que eu não posso estar de bem também com todos que estão brincando? Porque assim, às vezes parece que mesmo as brincadeiras que alguém faz não tem graça, daí eu fico quieta, sabe? Mas assim, é uma coisa de adulto, talvez, né? Ser muito adulto, querer, né, demonstrar ser adulto. Então, relaxar mais, né? Isso também é um desafio para a gente, né? Como terapeutas, aí, né? Estar mais aliviado, né? Ontem, inclusive, era o dia de a gente ir dançar, né, Marcelo? Tu foi? Não, eu dormi. Não conseguiu ir? Estava Eu cansado, eu fui, dormi. Ah, que maravilha! Aí sim. né? Que Então, assim, bom. às vezes a criança da gente pede isso, né? Que vá se descontrair, que vá, né, fazer alguma coisa diferente, vá conversar com amigos, vá conversar com familiares, sem estar naquela coisa séria de todo dia, né? Então, é Vou isso que eu deixar para quero dançar trazer esse final também. de semana, que eu vou folgar sexta, eu vou folgar sábado e domingo. Aí eu vou dançar 2 dias, que eu fico à Que base de legal. pirona depois no outro dia. Olha que interessante. A Gabriele, ela pergunta para o Bert Hellinger assim: geralmente as pessoas lamentam tudo o que não fizeram e o que não receberam dos pais quando eram crianças. Chegam a ficar amarguradas. Que consequências tem isso? E o Bert Hellinger ele começa assim: tudo aquilo que eu deploro, eu excluo. Tudo aquilo que recrimino, eu excluo. Toda pessoa de quem eu tenho raiva, eu excluo. Toda situação em que me sinto culpado, eu excluo. E assim eu vou me tornando cada vez mais pobre. É por isso que acontece a repetições de padrões ao longo das gerações do nosso sistema familiar. Porque tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente não quer olhar, tudo aquilo que a gente exclui mesmo e não querer trocar no assunto desses que muitas das vezes tem algum tipo de segredo, as gerações futuras, de uma forma de incluir, reproduz os mesmos comportamentos, aqueles mesmos acontecimentos. Quantas das vezes, em algum sistema familiar, teve lá uma indígena que sofreu um abuso, um estupro, e aquilo ali ficou excluído, e as gerações futuras, em algumas mulheres de algumas gerações depois, acabam passando por um mesmo abuso. É por isso que naquele primeiro círculo, o Bert Hellinger fala que nós temos que reverenciar os nossos antepassados. Porque quando eu dou um lugar no coração para todo mundo, sem comprar a história, né, que o meu pai ou que a minha mãe às vezes conta, que teve um pai horroroso, que teve uma mãe horrorosa, e eu numa forma de compensar, de dar para minha mãe aquilo que faltou para ela, então eu saio fora do meu lugar, querendo tomar um lugar de um grande que é dos meus avós, e quando eu critico, eu julgo, as próximas gerações vão passar por aquele mesmo processo também.
É por isso que nós temos que ficar minimamente felizes com todo o nosso sistema familiar, com todas as pessoas, incluir a todos. E isso vai ficar muito evidenciado, que é no quarto e os 5 círculos do amor, que o Bert Hellinger ele vai falar muito a respeito disso, né? De aceitar as pessoas como são, como seres humanos, aceitar tudo como são e da forma que, né, em que puderam ser. Então, tudo aquilo que eu excluo, a gente traz para a nossa vida algum tipo de dificuldade. E depois ela vai perguntar para o Bert Hellinger assim, por outras palavras, o movimento básico sempre é o mesmo. Em vez de excluir, é incluir. Ele vai falar justamente incluir e o incluir como uma força. E aqui ele vai falar um pouco sobre a Gabriele pergunta para ele assim: o que se opõe ao tomar? Não suportar o que pesa nos pais, querer ajudá-los, intrometendo-me e colocando-me acima deles. Nesse particular, convém fazer o mesmo exercício. Contemplo os meus pais com o peso de seus destinos, seus enredamentos, suas deficiências, seus vícios e suas doenças. Vejo o que tudo isso significa para eles em termos de força, quando o assumem, da mesma forma como fiz comigo. Tomando algo para mim, eu vejo o que aconteceria se meus pais tomassem para si os que lhe pesam. E o que se passa quando quero fazer isso no lugar deles? Olha que interessante. Então, o que se opõe às vezes a gente querer tomar os pais é justamente se responsabilizar e querer tomar um peso que só compete a eles, que só eles podem dar conta. E quando a gente inverte esse papel, a gente também traz muito peso e traz muita dificuldade na nossa vida. E quando nós estamos nesse papel, é a nossa criança, é o nosso adolescente querendo fazer essa inversão, né, de papel. Eu não sei se a Cássia vai estar disponível semana que vem junto comigo para a gente falar sobre o terceiro círculo na semana que vem e depois falar sobre o quarto e o quinto. Mas eu Vamos quero lá, vamos deixar, fazer. eu quero deixar aqui o Marcela, eu convite, só quero finalizar para porque você falar vai assim, e sair. daí eu vou isso, daí eu vou sair, daí se vocês quiserem continuar, eu só queria falar assim, né, porque que a gente deve conhecer a história da minha família, né, da nossa família, então compreender atitudes dos meus antepassados, e olha como alivia a nossa carga a gente fazer esses passinhos, né, respeitar o destino de todos os meus familiares, aceitar como foi cada um deles, né, amar conscientemente cada membro como parte de mim, né? Porque a gente é, às vezes, uma réplica aí de pai e mãe, né? Às vezes a gente tem o mesmo jeito de eles serem, de falar alguma ação, ou até mesmo na imagem, né? Às vezes tem pessoas que são muito parecidas com pai, né? E mãe. Descobrir o amor que prevalece e permanece através do tempo, agradecer o preço que pagaram para que o meu destino fosse diferente, honrar todas as vidas, pois é daí que eu venho, e transformar o ressentimento em aceitação e amor. Então, olha, né, se a gente aceita tudo isso, né, é o que a gente tenta fazer aí na constelação, né? A gente trazer essa ressignificação aí nos atendimentos, né? Forte abraço aí, Marcelo, Alice, a Vanessa que estão aí. Vou me ausentar aqui, mas permaneço aí com o Marcelo. Agradecemos. Até mais. Boa noite. Obrigado, Cássia. Beijo. Alice, Vanessa, vocês querem compartilhar, comentar alguma coisa, trazer algo? É só abrir o áudio e falar. Saudade de você, Alice. Vanessa também sempre está aqui com a Oi, gente. Marcelo, tudo bom com Oiê, você? Também estou com tudo bem? saudade. E hoje eu não estou preparada para trazer nada, eu só vim aqui mesmo para ouvir vocês. Muito bom tudo que vocês passaram até agora. Estou aqui só ouvindo. Ai, gratidão. E ver se separa algum conteúdo para trazer para a gente, para trazer para o grupo também, algum movimento. Algo quando você estiver disponível para compartilhar aqui com a gente, com o grupo, tá bom, Alice? Você sempre será muito bem-vinda, você sabe disso. Obrigada, Que bom que Marcelo. você está aqui hoje. E você, Vanessa, quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Falar alguma coisa?
Meu áudio está fechado. Abre, Vanessa. Deixa eu ver se eu consigo pedir, iniciar vídeo. Diz que é... Oxe, mas eu não fechei áudio de ninguém. Vê se vai agora. Aí para você. Eu não sei por que que... Clica aí em cima para ver se abre seu áudio. Eu não fecho o áudio de ninguém. Oxi! A Alice abriu o áudio dela agora e eu nem... Estou clicando aqui para pedir para abrir seu áudio. Mas não abre. Isso não depende de mim, não. Você consegue, ô Vanessa, escrever pelo menos alguma coisa? Porque da minha parte o seu áudio está aberto, mas para você não está. Que estranho. Ah, você está dizendo que você mora eu moro com a minha mãe. Ah, que ótimo. E falei para ela, será que tenho a sensação de dever algo a eles? Aí é algo que você não tem que perguntar para sua mãe, é algo que você pode perguntar para você mesmo. Tá vendo? Ó, que ótimo que ela falou que você não deve nada para ela, ou seja, tá te liberando você para a vida, tipo, saia daqui. Pegue tudo que é seu e vai embora. Mas brincadeiras à parte, ela te libera totalmente, sim. E é justamente isso. A pergunta é, o que faz ainda você ficar com o seu pai e sua mãe? Porque quando você fica nesse lugar junto com eles, a questão é com você. O que será que eu ainda reivindico? O que será que eu quero compensar com os meus pais fazendo? É procurar dentro de você e ver, né, o que o seu eu responde, né? O que você diz para si mesmo em relação a isso. Mas que bom, minha mãe mora aqui na rua de cima daqui da minha casa. E às vezes eu subo lá, vejo ela, fico ali um pouquinho. É bom refletir, sim. Eu quero agradecer a Vanessa, a Alice, a Cássia, para você que vai assistir depois dessa gravação. Hoje eu trouxe o primeiro e o segundo círculo. Na próxima semana eu vou falar sobre o terceiro, e depois eu vou falar sobre o quarto e o quinto nas próximas semanas. Né? Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, a vocês que participaram. Um beijo, uma boa noite, um bom começo de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para todas vocês e uma boa noite. Sem interromper a gravação.